Ah, eu odeio essa história sobre escravos, escravidão. Não é bem assim, tá? Eu quis dizer o seguinte, que esse pé atrás meu começou há muito tempo, exatamente numa aula de história, cujo tema era escravidão, tá? E eu estava num debate muito legal com a professora, porque eu sempre adorei história, desde criança sempre gostei muito de história, e todos os temas me interessavam muito. E aí, naquele debate, a classe participando, e lógico, eu puxando o debate, um sem noção interrompeu e falou: professor, essa história aí serve, sabe para quê? Para mostrar que tudo preto é inútil. Falei, como assim? Né? É mesmo, a senhora está falando aí de 100 escravos, está vendo só? A professora está falando de 100 escravos numa fazenda. Se fosse branco, a gente tinha tomado aquilo lá. Tá, tomar ele um tapa na orelha. E aí a confusão começou. E aí combinou com o quê? Meu pai indo para a escola, o pai dele, todos os envolvidos no quebra-pau, os pais estavam ali na frente, né? E aí, meu pai nunca foi de bater essas coisas, tá? Ele sempre foi o cara da palavra, né? Só que essas palavras eram bem marcantes. E nesse conselho que ele deu para mim, nessa conversa que ele teve comigo, ele falou: olha, cara, eu entendi. O moleque é um idiota. O moleque é um racista. E todo racista é idiota, é ignorante. Isso você vai encontrar em toda a sua vida. Só que você tem que ir além da porrada. Você não pode partir para cima, chorar, porque você vai descer no nível deles. Como que você vai resolver? Com conhecimento. Conhecendo é assim que você ganha qualquer discussão, tá? Enfim, e aí fiquei tranquilo mesmo, porque eu não tomei uma coisa mais forte, né? Um castigo, sei lá, mas a minha vida toda foi estudar história, porque eu adoro história. Só que naquela época, antes da internet, as histórias que você conhecia sobre a raça negra eram sempre voltadas à escravidão. Cara, pega a televisão, por exemplo, uma novela da Globo da época, anos 80, 70, por aí, né? 70, o ginásio foi nos anos 70, né? Mas 80, 90 até, sempre preto, é empregado, ou então se refere a favelado, veio da favela, ou escravo. Sempre isso. Tá? Não vamos, quer que eu seja mais específico? Pega um episódio qualquer da grande família daquela época. Você vai ver que só na última temporada apareceu um negro. Tá? Agora vem cá, a história se passa num subúrbio carioca e só tem branco. Ô meu amigo, parece a Suíça aquilo lá. Entendeu? Até a Regina Casé reclamou disso uma vez. Então, vamos acordar? A história não é bem assim. E pesquisando eu vi muitos personagens negros que foram simplesmente eliminados da história. E a história sobre o negro brasileiro sempre foi voltada à escravidão. Porque antes era uma elite branca dominante que queria diminuir a raça para parecer um país europeu, o Brasil. Sendo que o nosso vizinho argentino já era, mas eles mataram todos os negros. Isso é uma história que eu vou falar aqui, né? Enfim. E agora uma elite que continua branca, né? E que quer dizer por questões políticas, eu estou aqui para defender as minorias. Que minoria, cara pálida? Nós sempre fomos maioria. Sempre fomos maioria. E temos personagens tão ou mais importantes que qualquer um, tá? Não é porque eu sou negro, eu sou inferior. Então essa história foi usada sempre para inferiorizar uma raça, apagar todos os seus personagens principais. Então o objetivo desse canal é simplesmente resgatar essas histórias, transformar aqui um panteão dos heróis africanos. Panteão agora foi filme, foi fundo, né? Panteão quer dizer? Panteão é uma palavra de origem grega que quer dizer o conjunto de deuses de uma determinada religião ou templo a eles criado para adorá-los, né? Ou então, atualmente assim, mais do século passado, né, século retrasado, servir como cripta para os heróis de uma nação. E assim você tem o Panteão Romano, onde tem o corpo de Vítor Emanuel II, o filho dele, Humberto Primo, a Margarita, a esposa dele, o Panteão Francês, em Paris, isso é muito interessante, tem Victor Hugo, Marie Curie, Voltaire, mas principalmente Alexandre Dumas. Você já ouviu falar de Alexandre Dumas, né? História dele, história, que ele era um romancista, histórias que ele escreveu, isso sim você já ouviu, mesmo sem querer, Os Três Mosqueteiros. Ele é o autor dos Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo, um livro que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos, cara. Um livro fantástico, o Conde de Monte Cristo, e esse livro e as histórias dos Três Mosqueteiros, tá? Se baseiam, por incrível que pareça, na história do pai dele, o general de Napoleão, Alexandre Dumas. Os dois eu vou resgatar a história deles aqui nesse panteão dos deuses da África, né?
E no Brasil nós temos um panteão? Temos sim. Fica lá na Travessa do Galpão, em frente à praça, em frente à biblioteca Benedito Leite, no centro da capital maranhense, a bela São Luís, né, a arquitetura colonial lindíssima, tem assim um paralelo de estátuas perfiladas com o busto dos heróis maranhenses e também no Brasil. E dentre essas estátuas tem de uma mulher que foi pequenininha no tamanho, mas gigantesca na contribuição que ela deu para o país, uma escritora negra. A primeira romancista do país, a primeira mulher a escrever um romance do país. Numa época em que 82% era analfabeto. O índice de analfabetismo entre as mulheres era maior ainda. Tá? E ela lançou um livro, mas ela não era só Maria Firmina dos Reis. Tá? Não é só isso que Maria Firmina dos Reis foi. Ela, não vou falar sobre ela não. Você vai clicar aqui no link da descrição e vai direto para o Negras Histórias para resgatar a história dela. Te aguardo lá.